Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na Mix FM. Eu sou o Malek Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E não esquece de seguir o Pulso Empreendedor nas redes sociais e interage com a gente. O Pulso está ao vivo aqui na Mix FM todas as segundas-feiras e você também pode acompanhar a gente nas plataformas digitais. Não esquece, segue a gente aí no seu aplicativo, que além de você ficar por dentro dos últimos episódios, você ajuda a gente a construir conteúdos ainda mais interessantes para você. E entrando no nosso tema do programa de hoje, né, Vinícius? A gente sabe que os impactos negativos da Covid-19, né, do coronavírus na economia são inegáveis, né? Muitas coisas estão acontecendo no momento. Além da crise de saúde, a gente tem impactos graves em diversos setores, né? E com certeza com isso, algumas tendências também surgem quando a gente fala nas oportunidades e na forma também que nós vamos tratar o mercado, a economia, os nossos negócios, né? Existem algumas tendências de alguns investimentos reduzirem em alguns setores, por outro lado, em outros setores que envolvem soluções para o momento, né? Esse investimento aumenta e a gente deve focar em como se adaptar a esse novo normal, né? A essa nova realidade que a gente vai viver a partir de agora, já estamos vivendo, né? E para falar sobre isso, a gente recebe aqui então ele que, além de um grande amigo, é empresário, vice-presidente do SEGESC, o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, e presidente da Associação Empresarial de Santa Helena e Tunápolis, Bruno Saldívia. Bem-vindo ao programa, tudo bem? Boa tarde, meus amigos. É bom estar com vocês aqui para bater esse papo aí, importante pro olhar do empreendedor. Bacana, Bruno. Bruno, já pra gente esquentar, a gente habitualmente tem o nosso momento de palhinha pra gente já introduzir o tema, e o foco do nosso bate-papo, como o Malek comentou aqui, realmente a gente dá uma pincelada, entender um pouquinho sobre o cenário econômico, para onde que estão olhando os investidores agora, né, e como que vai ser isso. E aí eu me recordo muito, né, de alguns colegas, principalmente quem tem startup, empresas de tecnologia, empresas inovadoras em si, falando, como seria legal se eu tivesse um investimento aí de 1 milhão na minha empresa e eu ia ficar rico, né? Sempre tem aquela conversinha, né? Mas a questão é que na verdade, a gente você precisa saber exatamente o que vai fazer com esse dinheiro, não é simplesmente você pegar 1 milhão de reais e fazer o que você bem entende, né? E você, Bruno, a gente sabe que você tem, né, um olhar muito bacana para a questão dos investimentos e também conhece investidores, enfim, está envolvido no meio. Que tipo de contrapartidas, né, investidores esperam quando eles decidem apostar em um negócio? Como que você enxerga isso? Tá, perfeito. É um tema bastante interessante porque existem muitos mitos no meio disso, né? Que é sobre isso, eu com dinheiro faria um monte de coisa e a minha empresa ia deslanchar, né? E eu ia virar um grande empresário. Mas a grande questão é que o investimento, né, todo o investidor e o investimento, o capital em si, ele está ligado a uma matriz de risco e retorno. E todo o investimento, ele também parte de uma prerrogativa de que aquele investidor, ele passa a ser o teu sócio. Né? E para ele colocar 1 milhão dentro da tua empresa, sendo o teu sócio, aquele 1 milhão tem que teoricamente caber dentro da estrutura societária da empresa. Se a minha empresa fatura lá 100 mil por ano, eu vou investir 1 milhão lá, como que eu encaixo 1 milhão dentro de 100 mil? Né? Então essa é uma lógica que é uma confusão muito comum na cabeça dos empreendedores, tá? Porque para eu receber um investimento, ele tem que fazer sentido caber dentro dessa estrutura societária e ele tem que estar alocado de maneira com que ele me gere um retorno, tá? Que seja condizente com aquele valor que eu estou investindo. Tá? Então tem vários parâmetros que dá para a gente colocar nisso, mas o mais comum desse processo, principalmente em empresas menores, né, como startups, né, é justamente essa confusão, né, de como que eu vou rentabilizar 1 milhão à medida que vale a pena eu ter esse 1 milhão dentro dessa empresa e não ter ele colocado em outro local. Então o custo da oportunidade desse capital tem que estar muito bem alocado. E é aí que gera a confusão de como que eu trago esse dinheiro para dentro de casa, né?
esse ponto que a gente queria tocar contigo até em relação ao que você falou, por que colocar o dinheiro aqui e não em outro local, né? E não em outro investimento, analisando essa questão que você falou, essas questões que você falou. Então, também dá um spoilerzinho pra gente, a gente tem alguns blocos do programa antes da nossa conversa ali, mas mais uma palhinha, né, Vinícius? Claro. O que está acontecendo? O que os investidores estão olhando? Tem gente investindo agora, porque muita gente acha que a economia estagnou, porque perdeu muitas vezes o seu trabalho, ou o seu trabalho está em risco, ou a sua empresa está com dificuldades. As pessoas estão investindo, Bruno? Um ponto interessante disso, do porquê. Primeiro ponto, né? Por que botar aqui e não botar ali, né? Dentro do processo de investimento, isso chama-se custo da oportunidade. Então, eu estou sempre tendo que medir o meu custo da oportunidade. Eu estou sempre deixando de ganhar algum dinheiro para ganhar um outro dinheiro. E aí o mercado, de uma maneira geral, o capital como uma entidade, ela se move alheio à vontade das pessoas. E isso é a coisa mais interessante nesse processo, porque ele vai se adequando ao custo de oportunidade o tempo todo. E aí, nesse momento, por mais que a gente viva uma crise, o capital que já está construído e guardado, né, ele está lá reservado de maneira que essa riqueza não vá se perder e ela precisa estar alocada em algum lugar, ela começa a buscar o custo da oportunidade. No meio de uma crise que a gente está vivendo, que é resultado de uma questão de saúde, que ela não é uma questão econômica, o capital que já estava construído, gerado e reservado, ele precisa se alocar. E aí ele começa a mudar de mão, daqueles ativos que antes tinham rentabilidade, mas que agora passam a não ter uma atração tão grande. Então a gente obviamente consegue citar aqui 3, 4 oportunidades de negócio que nesse momento não vão ter uma grande atração. Eu vou investir num hotel. Eu não sei quando é que vai voltar o sistema de hotelaria a funcionar. Eu vou investir numa agência de turismo. Eu não sei quando é que o turismo vai voltar a acontecer. Então ele vai se adequando para as oportunidades que nesse momento estão gerando algum tipo de custo de oportunidade que rentabilize melhor. Beleza, show de bola, Bruno. Assim como muita gente também, com as taxas de juro baixas, né, com a Selic a 3%, né, também tinha, vamos dizer, o seu capital alocado em alguns investimentos com renda fixa, enfim, algumas modalidades que estão diretamente vinculadas à Selic e que se tornaram muito pouco atrativas no momento, né? Então esse capital também migra para outros locais, né? Exato, e ele tem que ir para uma ponta empreendedora automaticamente, porque pode me rentabilizar acima de uma taxa, né, muito baixa, que é hoje o juro base da economia. Eu tenho que produzir algum tipo de riqueza para que ele possa me rentabilizar acima disso, né? Então a oportunidade para o mundo empreendedor é justamente fazer esse custo de oportunidade agora virar para o capital empreendedor. Perfeito, a gente já vinha falando sobre isso no Pulso, né, com as medidas do governo Bolsonaro, né, com a política do Paulo Guedes de trabalhar juros baixos na nossa economia, né, e também um dólar um pouco alto. A gente já vinha falando que eram sinais claros para que as pessoas investissem, né, a demonstração do governo de que o capital deveria ir pro empreendedorismo mesmo, mas nesse momento de pandemia a situação se torna ainda mais forte, ainda mais crítica. A gente já volta, Bruno, com a nossa conversa. A gente tem dica da Elo, tem bastante informação, a gente já volta com a nossa conversa. Tem dica da Elo, né, Vini? Vai ter, mas eu já vi que vai ser uma aula esse programa aí, tô bem ansioso já pra gente chegar. Não vai ser um bate-papo mesmo. Top, cara, bacana. Então, né, com todas essas mudanças aí no cenário econômico, você que está nos escutando já parou para pensar em como que a sua empresa vai se adaptar, né? O Malik falou no novo normal na abertura do programa e a gente já falou várias vezes, mas não canso de repetir, o mundo não vai voltar a ser como ele era antes. Então, você e o seu negócio precisam se adaptar e se adaptar o mais rápido possível para que possam seguir firme aí, né, na carreira empreendedora com seus negócios. E nesse momento, nada melhor que você contar com a ajuda de especialistas. Então, quando a gente fala em especialistas, você já sabe, né? É a Elo Gestão. Então, a Elo Gestão, eles podem ajudar você a entender esse cenário, a fazer uma análise da tua empresa de forma geral, olhar todos os setores, como que você está operando e te dar dicas aí que podem sim te ajudar a se adaptar
e a seguir firme, então, empreendendo, né? Então a Elo vai ajudar você terceirizando as rotinas administrativas, ajudando você a recrutar melhor, a selecionar aquela pessoa-chave para fazer o teu negócio crescer. Enfim, eles ajudam de diversas formas. Então acesse elo.adm.br, agende aí um contato com o pessoal e você vai sentir aí esse atendimento, essa aproximação e vai ver que dá resultado aí ter Elo Gestão no seu negócio. E como a Elo está crescendo, está mudando, está se expandindo também cada vez com mais clientes, com mais parceiros, a Elo também está contratando. Então, se você também quer fazer parte da equipe Elo, você também pode procurar eles para integrar a equipe da Elo Gestão. E aprender com especialistas, né? É isso aí. Tem destaque do Pulso? Tem sim, cara. Está muito relacionado com o que a gente está falando. 70% dos brasileiros pretendem continuar comprando online após a quarentena. Então a gente sabe que esse movimento de as pessoas ficarem em casa, alguns negócios se reinventaram rapidamente, passaram a entregar os seus produtos online, né? E de acordo com uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, 61% de 1.000 entrevistados, eles aumentaram a quantidade de compras feitas por e-commerce por causa do isolamento social. Não pode sair de casa e acaba não deixando de consumir alguns produtos, né? E os itens mais comprados aí nessa pesquisa foram comidas e bebidas para o consumo imediato, e essas iniciativas elas vão acelerar então aí a questão de deliveries, né? A gente vê muitos aplicativos surgindo, novas modalidades que acabam também gerando novas oportunidades para pessoas que talvez ficaram desempregadas e querem se recolocar no mercado. Então o movimento todo, né, que a gente vai falando do movimento econômico, o movimento todo que vem surgindo, e quem apostar então aí no comércio eletrônico, em inovar dessa forma, certamente vai estar colhendo bons frutos, né? E após a quarentena, mais de 70% desses consumidores eles continuarão comprando online por terem se sentido satisfeitos aí com essa modalidade. Muitas pessoas tinham aquela barreira, talvez um pouco de medo, enfim, isso é uma tendência muito forte então, e tá aí também uma das dicas de repente aí que o Bruno pode endossar pra gente, né, de tendências econômicas que vão dar certo daqui pra frente. Tem uma questão, a gente já vinha falando dessa tendência, ela se consolida agora com os números que você traz, né, e tem muita gente se jogando no mundo digital aí, procurando fazer negócios, e-commerce ou negócios online, e a gente recebe uma chuva de solicitações de amizade em redes sociais, em plataformas. O que eu tenho observado também, de certa forma, é o amadorismo de algumas pessoas em fazer isso, e a gente entende, tem que começar, tem que iniciar, mas procure fazer da forma correta. Tem diversos programas do Pulso aí que falam sobre marketing digital, que falam sobre as maneiras de você se comportar, de você se relacionar com os teus clientes nesse momento também, até porque no momento que a gente vive não basta só você querer vender online, existem outras posturas a serem adotadas no momento. O mercado ele reage a sutilezas, né, a pequenas demonstrações que a tua empresa pode passar nesse momento, então fica atento aí, bora pro bate-papo de novo. Vamos lá, vamos falar com o Bruno aí, porque vai ter bastante conteúdo hoje, né, Malik? Muita gente tem focado na crise, né, Bruno? A gente fala assim, o problema é crise, e a gente vê que mesmo em tempos bons tem gente falando em crise, né? Mas ao invés de focar... Isso acontece, é raro, mas acontece muito, né? Em vez de focar na solução dos problemas, né? E agora não é diferente. Claro que a gente não pode negar que foi brusco, que o movimento aconteceu de uma forma que dificultou muito. Né? Pegou de surpresa, né? Exatamente. Então, é algo que nos surpreende, mas é importante a gente focar na retomada do negócio. E mesmo sabendo que as coisas não voltarão a ser como antes, como a gente já comentou, tem gente nesse momento se saindo muito bem. E você, Bruno, que tem a Nelo Investimentos, que também trabalha aí com empresas, né, por todo o Brasil, conhece muita gente, essas empresas que têm se saído bem no momento ou que estão conseguindo bons resultados, ou investidores que também estão movimentando o seu capital para uma direção mais adequada, o que essas pessoas têm feito? O que esses negócios, essas empresas têm feito? Uma coisa interessante no meio disso tudo é que existem as pessoas mais empreendedoras, né, mais arrojadas, e as pessoas menos arrojadas, né? Por que existe um e existe o outro? Na verdade, é o medo do desconhecido que faz daquela pessoa ser mais empreendedora ou menos empreendedora. Tá? As pessoas que são mais empreendedoras, elas têm menos medo do desconhecido. Elas sabem que elas vão enfrentar alguma coisa diferente, mas elas estão confiantes para resolver esses problemas, né?
e aquelas outras pessoas que não são tão empreendedoras é porque elas têm medo, elas preferem não se jogar nesse desconhecido, né? E aí é muito interessante que a gente tem visto justamente isso. Aquelas pessoas mais empreendedoras nesse momento, as conversas delas têm se direcionado para o seguinte tema, né? O que eu vou fazer no meio dessa bagunça para me destacar, né? Para sair na frente, para conseguir atingir um público diferente, enquanto as outras elas realmente não conseguem, ou às vezes também não têm alternativas de como sair dali e não tem o repertório. Então é muito interessante que nesse momento o capital, em momentos de crise de maneira geral, né, de momentos de grandes dúvidas, o capital gosta de estar muito colado nas pessoas que costumam ter bom repertório de alternativas. Né? Então ela está mais ligada ao empreendedor, às vezes, né, e o tipo de solução que ele costuma trazer no meio da crise do que alguns setores específicos. Se a gente for olhar setor específico, existem alguns mantras que são repetidos no mundo investidor, que é saúde, que é educação, que é agronegócio, né? Então, assim, aquelas questões mais óbvias que são de primeira necessidade, né? E isso é uma constante no nosso trabalho dentro da Anelo, porque a gente está acostumado a ouvir isso. Só que nesse momento de crise, isso se evidenciou, né? Porque justamente os negócios mais perenes é aqueles que têm uma atração, né, que têm um fluxo mais constante de negócios. E nesse momento, as pessoas que querem empreender e desenvolver os seus negócios, elas têm que estar muito focadas no que o cliente delas quer e o que ele quer mais frequentemente. Tá? Então eu vejo alguns empreendedores e alguns negócios querendo apostar em coisas muito disruptivas e que são negócios menos frequentes e não tão embasados na visão do próprio cliente. Tá? E então, nesse momento seria, vamos dizer assim, a não escolha do investidor, né? Não querer correr esse tipo de risco num momento instável como a gente está, né? Então, como a gente tem falado sobre isso, sabe, Bruno, aqui no Pulso, da importância de olhar o cliente mesmo e como tudo se baseia nisso, né? Em observar o mercado, olhar cliente mesmo. A gente vai, Bruno, para um rápido break, a gente já volta. Você que está nos ouvindo, dá tempo de você só pegar um cafezinho e já volta com a gente aí. Já voltamos. Voltamos então com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo aqui na Mix FM. Eu sou o Malek Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E a gente está aqui conectado com o Bruno Saldívia, nosso amigo aí, ele que é vice-presidente do CGS, que atua também na área de investimentos, para falar um pouquinho sobre retomada econômica. E a gente estava falando justamente para onde o capital está indo nesse momento, qual é a forma de se posicionar, como posicionar a tua empresa, né, como você buscar atuar nesse momento, né, Vinícius? Se adaptar, né, Mark? Entender essas mudanças. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a economia, sobre você estar atento aí a números, a onde o mercado está indo. E aí, Bruno, eu acho que a gente pode retomar então nesse segundo tempo aqui do Pulso, né? Falando um pouquinho sobre quais são as principais tendências econômicas agora para o Brasil, né? Nisso que a gente vem falando, que é o novo normal, né? Que é essa nova configuração da economia brasileira. Quais são as principais tendências, na tua opinião? Olha, é um pouco de exercício de futurologia, né? Mas, é óbvio que a gente não consegue prever grandes movimentos assim que são novos, né? Então a gente tem visto, e como eu tenho essa visão pelo lado do investidor, ela é uma visão muito pragmática, tá? Então ele não tem, o capital de uma maneira geral, ele não tem sentimento, né? Então lá no início, né, ele vai buscar a maior rentabilidade. E ele está olhando justamente aquelas operações que têm um fluxo de rentabilidade mais frequente. Tá? E isso é a coisa mais legal, tanto para olhar como lado do empreendedor, como lado do investidor. Tá? Porque o dinheiro em si, ele é o menor dos problemas dentro de um negócio. Isso é o que eu costumo falar, e normalmente a visão é o contrário. Tá?
As pessoas acham assim, se eu tivesse dinheiro eu ia fazer um monte de coisa. Não, se é só o dinheiro que falta para você, isso é a parte mais fácil de conseguir. Tá? Então, os negócios, todos eles têm algum tipo de possibilidade. Mas grandes negócios ligados à área da saúde, por exemplo, são os negócios que têm se evidenciado de uma maneira mais geral. Tá? Não é pela obviedade, né, de que nós temos uma crise de saúde, mas é porque a saúde ela é a preocupação número 1 das pessoas. Né? Tem inclusive grandes jargões, né, que saúde, né, é o que importa, o resto a gente corre atrás e tudo mais. E essas grandes expressões, elas nos trazem um conteúdo informacional muito importante. Tá? Então, a saúde, a alimentação, né, as questões ligadas à casa da pessoa, né, a moradia. Então, isso também porque elas estão mais dentro de casa, né, elas estão preocupadas com a segurança sanitária também da sua família. Então, esses negócios que eles estão diretamente ligados às pessoas e às famílias, nas suas necessidades mais básicas, todos eles agora são momentos de relevância. Tá? Negócios que são tratados como supérfluos, tá? Que dizem muito assim, né? Em uma crise, ou tu espana para cima ou tu espana para baixo. Tá? Ou tu vai trabalhar com um produto de mais commodity, ou então o alto padrão, que é aquele público que o dinheiro dele continua lá parado, tá? E ele não vai perder. Então, assim, agora tem que escolher justamente entre essas duas vertentes para poder alocar os seus negócios, e como que eu atendo algum desses tipos de clientes é a melhor maneira, tá? Então, eu não quero chutar um negócio em si, mas eu quero olhar para onde que o consumo está se direcionando, né? Perfeito. É um pouco disso. Ô Bruno, e para os negócios que não são dessas áreas que você citou, né, que acabam de alguma maneira não atendendo esse tipo de mercado, né, mas eles podem mudar a forma, você acha, a forma como eles atendem, de repente fazer um redirecionamento de produtos e serviços para que ele ao menos esteja, vamos dizer, satisfazendo algumas dessas necessidades que foram geradas a partir da pandemia? Tá. Tem que entender assim, o negócio que nesse momento não está acontecendo, se quando retomar, ele vai retomar dali para frente, ou ele vai ter que ressuprir uma demanda que não foi consumida agora. Tá? Isso é uma questão importante. Mas o negócio, vamos lá para a agência de turismo, né? Em algum momento as pessoas vão voltar a ir para a rua, né? Por mais se for daqui um ano, logicamente, se elas fazem uma viagem uma viagem por ano, de repente, daqui um ano elas não vão fazer 2 viagens, né? Para recompensar. Mas entender como que eu consigo manter a minha comunicação com esse público, de maneira que ele entenda que, no momento de retomar, eu sou a melhor alternativa. Tá? E aí eu acho que novamente, tá próximo do cliente, é o conselho que eu vou falar em todos os momentos. Tem que estar próximo do cliente, conversando com ele. Se você não tem a oportunidade de vender nesse momento, essa conversa tem que ser altamente despretensiosa. Tá? Então não tenta vender se ele não tem ninguém comprando. Né? Então tenta fazer a relação com o teu consumidor e que tipo de informação você pode suprir ele nesse momento em que para ele, daqui a pouco, uma agência de turismo, as pessoas estão em casa, não podem sair. Né? Que tipo de conteúdo que eu posso botar na mão das pessoas, que nesse momento vai ser uma distração, mas que vai gerar um interesse futuro dela viajar. Então vou passar um documentário sobre o festival de balonismo lá na Capadócia. Olha só, aqui tem um documentário para você assistir que é bonito sobre isso. Então, cada setor tem que entender como o cliente é quem vai ser a primeira pessoa que tem a informação sobre como que ele vai consumir depois disso tudo. Né? E aí você tem que estar conversando com esse cliente, mesmo que isso vai te dar trabalho, sem te remunerar nesse Perfeito. momento. Nesse momento você vai ter que de alguma forma se preparar, né? E aí
vamos dizer assim, é um risco que o empreendedor tem que assumir. Mas, Bruno, eu queria entrar numa outra questão, é que muitas pessoas físicas, não falando de empresas, né, de pessoas físicas, de pessoas têm um capital nesse momento, muitas vezes na poupança, que é um hábito do brasileiro, né? Muita gente tem dinheiro na poupança, tem reservas, e eu acho que as empresas também podem estar atentas para os movimentos que esse dinheiro dessas pessoas vai fazer, falando num nível maior. Existe hoje até uma certa insegurança. Eu reparei que o número de pesquisas no Google, por exemplo, no Brasil, a respeito de confisco de poupança, a respeito de cenários mais catastróficos em relação àquele dinheiro que eles acumularam muitas vezes ao longo de uma vida, né? Então as pessoas estão preocupadas, estão inseguras de certa forma com o seu dinheiro, e também existe uma tendência de gerar aí uma oportunidade de negócios, né? Como que você enxerga essa questão, né? Por exemplo, eu trabalho na construção civil, eu já vejo um movimento de direcionamento de capital para a construção civil pela segurança, vamos dizer assim, por ser algo bem real mesmo, tangível, né? As pessoas, assim, né? Bem tangível, exatamente. Como que você enxerga essa questão? Tá, tem duas questões importantes, assim. Se eu tenho o meu dinheiro lá parado, tá? E eu vou botar ele para produzir alguma coisa. Eu tenho que olhar 2 pontos. Uma é a oportunidade de ganho que eu tenho da valorização desse ativo onde eu vou botar o dinheiro, e a outra é a renda que ele vai me dar. Tá? O investidor mais profissional no Brasil hoje, que é o fundo de investimentos em participações, que é o cara que pega o dinheiro das outras pessoas, né, que tá lá, sai da poupança e tu bota o teu dinheiro dentro de um fundo que um gestor vai gerir aquele dinheiro comprando empresas para ti. Tá? Esse cara é o cara mais especializado em negócios no Brasil pela ótica financeira. Tá? E aí, o que ele quer? Ele quer um negócio que tenha renda, que rentabilize frequentemente. Então, existem os projetos que eles chamam de Greenfield, que é o projeto do zero, e tem o projeto Brownfield, que é o projeto que já tem algum tipo de rentabilidade. O que é essa rentabilidade, cara? Eu tenho uma loja e eu vendo 10 mil reais por mês. Tá? Eu posso comprar uma parte dessa loja, tá? E aí parte do lucro vem para mim, né? Então eu vou ser sócio da loja lá, e a loja quer ampliar, quer não sei o que e tal. Eu preciso de um capital para ampliar o meu negócio. Esse capital, hoje, é o investidor mais especializado no Brasil, gosta desse tipo de operação. Certo. Eu vou te ajudar a ampliar. Existe aquele negócio que eu vou começar do zero um negócio. Então eu quero montar uma loja, da mesma loja que aquela lá que existe. Eu quero montar uma loja. Então, para montar ela eu preciso de tanto. Só que eu não sei se aquela loja vai vender, se esse investidor vai saber lidar com os problemas lá na frente. Então esse capital ele é mais arriscado e ele exige também que tenha uma possibilidade de retorno maior. Como que eu faria? Se eu estou com meu dinheiro parado numa poupança, tá? Que rende muito pouco, eu não preciso ir logo para um investimento que eu tenho uma oportunidade de ficar rico numa tacada só. Fuja da oportunidade de ficar rico numa tacada só. Se você tiver um negócio, uma oportunidade de investir no negócio que você vai ficar rico numa tacada só, não faça, tá? Porque a chance de ele não te deixar rico é muito grande. Então, é melhor você pegar esse dinheiro e botar em algum investimento que tenha já. Então, pega lá uma empresa que está acostumada já, tu falou da construção civil, que está acostumada a trabalhar com construção, né, que já tem um negócio, que já tem uma estabilidade, né, que já tenha feito um processo de construção para venda ou para locação. E entra junto com isso. Não começa muita coisa do zero agora, porque a gente não sabe como que a economia vai se comportar. Né? Então, e esse também é a visão do empreendedor. Então, o empreendedor, nesse momento, ele tem que ter essa visão de que ele precisa ter alguma coisa já rodando para ir buscar investimento. Porque se ele tiver só a ideia não vale nada. O que vale é o quantos clientes estão comprando e quanto está ficando de rentabilidade disso aí.
E com o programa de hoje, com tudo que a gente falou, tem várias dicas aí para você que está nos ouvindo, né? Que estão relacionadas com a segurança que as pessoas vão sentir, com o risco que elas vão tomar, com a rentabilidade que esse projeto ou esse investimento vai trazer. E aí sim você pode posicionar a tua empresa lançando oportunidades, inclusive, para clientes investirem na tua empresa ou nos teus negócios. Mas aí é preciso também analisar o teu perfil, se você de fato é, como o Bruno falou, uma pessoa mais empreendedora, né? Que se sente confiante, conhece, domina o mercado onde você atua, conhece as variáveis também, né? Ou se então você é mais conservador, aí como o Bruno falou, de repente é melhor você se posicionar de uma outra forma, né? E como você bem alertou nesse momento, muita gente acabou indo para investimentos, bolsa de valores e tomou uns tombos meio grandes aí. Não sei se o Vini quer fazer alguma pergunta nesse sentido também. Exatamente, né? Eu queria perguntar para o Bruno, né? E aí pegando um gancho do que ele falou da questão dos empreendedores estarem ligados, né, estarem atentos às tendências, e aí qual que é a importância, né, Bruno, de a pessoa estar atento a esses números e quais também, né, se você puder, de repente, de forma mais sintética, nos passar quais são os indicadores aí para as pessoas ficarem ligadas, né, e entenderem um pouquinho qual que é o melhor caminho para ser seguido. Até né? porque tem muita coisa variando, né? Tem dólar, petróleo sendo negociado a valores negativos aí, ações variando, os fundos de investimento também, muitos também tiveram suas complicações. Eu acho que é importante falar disso, né, Vini? Uhum. Sim, a grande questão é que a economia ela é muito interligada, né? A gente vai ficar aqui, se a gente entrar nesse assunto, a gente tem uma chance de ir muito longe. Mas o que eu gosto muito desse processo de indicadores econômicos, né, é que eles são um reflexo da economia, em algum momento da economia real. Porque você entender todos os movimentos econômicos, tá? Os movimentos do mercado de ações, do mercado de juros, tá? Ele é uma complexidade muito maior. Tá? Se eu tentar reduzir para entender a economia real, é muito mais fácil. Tá? Um fundo de investimentos em ações de empresas, ele nada mais é do que uma parte de cada empresa dessas. Tá? E a capacidade dessa empresa de gerar lucro. Então, uma ação que eu compro, eu não compro aquela ação porque ela vai subir ou vai descer. Como assim, né? Como que eu entendo isso? Não. Se eu comprar uma ação do Walmart, é porque eu acho que o supermercado do Walmart vai vender mais do que outro supermercado que eu tenho lá em comparativo para comprar também a ação não é uma aposta, do Pão né, de Açúcar, tá? Muita gente acha que é uma aposta, que é um jogo, né? Isso. Não é um jogo, né? Não, exatamente. Então, toda a economia... Então, por que o dólar está subindo? Por que o juro está baixando? É porque a economia real está se movimentando de alguma maneira. Então, por que eu vou comprar a ação do Pão de Açúcar ou do Walmart? É porque eu acho que um vai vender mais que o outro. Tá? Então, para entender o dado econômico, basta você reduzir o pensamento sempre para a ponta da economia real, do mundo nosso do dia a dia. Tá? Então, assim, por que eu acho que o Walmart vai vender mais? Porque eu estou vendo o Walmart aqui com mais promoção do que o Pão de Açúcar, porque eu estou vendo aqui que o Walmart tem uma fila todo dia na porta e o Pão de Açúcar não tem. Então, por isso que eu entro lá. A grande questão é que eu acho que a gente, como investidor, que não é um especialista em economia, em todos esses movimentos de mercado, é mais fácil tu te colar em um especialista do que tu tentar ser o especialista. Perfeito. Então, é o discurso do pulso. É um comportamento empreendedor. Se você não sabe, né, busca quem sabe, né? Isso, e é o que vocês falaram agora da Elo, né? Então, assim, vai no especialista que ele vai te ajudar, no mínimo, te trazer ideias que te ajudem a refletir sobre aonde que eu aloco ou não, tá? Porque a gente também tem os nossos dogmas, né? E a gente acaba reagindo muito em função disso, né? Por que um fundo de investimentos caiu a ação? Porque as pessoas estão achando que as empresas não vão render tanto. E aí elas não, em vez de comprar, elas vendem. Tá? E aí quando eu quero vender, você quer vender,
eu tenho que vender mais barato. Então eu não me preocuparia tanto, os sinais, e eles confundem muito. O dólar está subindo, isso o investidor estrangeiro está saindo do Brasil, né? Pô, não quer dizer que isso seja um sinal ruim, entendeu? Então, o investidor estrangeiro está saindo porque o investidor brasileiro está entrando. Então, para alguém entrar, alguém tem que sair. Então, que seja o investidor internacional. Então, essa é uma das óticas, por exemplo, desse movimento. Então, é muito difícil a gente entender todos os viés, mas eu sempre reduzo o meu raciocínio para entender lá no mundo de verdade, real, o que é um bom negócio e o que não é. Ele, consequentemente, reflete o mundo financeiro. Tá? Verdade. Bruno, dessa última fala que você fez, a gente consegue tirar muito forte a questão do especialista e de olhar a realidade mesmo, de olhar mercado, de olhar cliente. Mais uma vez, a importância do observador, né? De você observar de fato o que acontece na realidade. Você fala em economia real e a gente fala mesmo, usa esse termo aqui como uma realidade. Você encarar não como você acha ou como você gostaria que as coisas fossem, como as coisas de fato são. Infelizmente, esse é um tema que a gente poderia abordar por muito mais tempo. Dá pra fazer uma série de episódios, né? Dá pra fazer uma série de 10 episódios aí com o Bruno Saldivia aí só sobre economia. Tá contratado, Bruno. Mas eu acho que a grande questão é você deixar as suas considerações finais e a gente, de repente, faz um bate-papo futuramente também. Bruno, de antemão já, obrigado por você estar conosco, sempre estar conosco aí no associativismo também, percorre todo o estado de Santa Catarina aí, levando muita informação, trabalho voluntário muito bacana que você faz também. A gente te agradece aqui também, porque você também é Serumar Marcas e Patentes, né? Atende uma outra região que não a Serra Catarinense, mas também é sócio da Serumar Marcas e Patentes, que é um apoiador deste programa, né? Então, a gente queria que você deixasse as tuas considerações finais, os teus abraços aí. Perfeito. Gente, empreender é onde a gente mais cresce na vida. Tá? E aí, quando a gente fala de investimento, é justamente a gente está investindo no empreendimento. Às vezes o nosso capital e muito mais é o nosso tempo, as nossas crenças, as nossas esperanças, né? A gente não pode deixar de empreender, tá? Mas a maneira de empreender com maior segurança é justamente empreender orientado a quem vai comprar da gente. Olha para o consumidor, conversa. O melhor investidor do seu negócio é o seu cliente. Eu costumo receber projetos que dizem assim, cara, isso aqui vai ser incrível. O cara bota aqui 100 mil reais, nós vamos vender 1 milhão, 10 milhões. Eu digo assim, tá, beleza. Cara, é tão bom mesmo. Não, é bom, tá? Já conversou com o teu cliente? Às vezes o cara até disse que já conversou. Não, já conversei com o cliente sim e tal, todo mundo quer comprar. Tá, então manda a conta pra ele, manda ele depositar o valor de um produto pra ti. O melhor validação tanto, né? É o cara pagar. Claro. O melhor investidor é o cliente, entendeu? Então, se você tem um grande produto, uma grande ideia, e você reúne um volume de clientes para essa ideia rodar, você não precisa nem do investimento. Você junta lá 10 clientes, gente, cada um vai me adiantar 10 valor do produto aqui, que eu vou poder iniciar minha operação com a venda de 10 e depois tu vende os teus 10 milhões que tu tinha para vender. Né? Então, essa é a grande questão. Se eu estou alinhado com quem vai me comprar e me pagar, eu não preciso ter medo de empreender. É verdade. O medo de empreender vem do desconhecido. Então vai lá e pergunta e conversa, acaba com o desconhecido e aí você vai conseguir empreender e até ter investidor para isso. Perfeito. E, inclusive tem episódio do Pulso que fala sobre isso, né? Eu só não lembro de cabeça agora qual que é o episódio que a gente tem. Eu vou deixar na descrição desse episódio aqui, que fala justamente sobre isso que você comenta, Bruno, que é da importância de você ter o cliente como centro da operação do teu negócio. Isso faz toda a diferença para qualquer ação que você venha fazer dentro da empresa. E aí não tem crise. Se o cliente tá contigo, tu não tem crise. Verdade, cara.
Mas eu quero agradecer também, Bruno, pela tua disponibilidade. Foi uma aula, né? Na dupla aqui, Malik e Vinícius, eu sou o cara que menos tem proximidade com as questões de investimento. Eu fiquei mais escutando aqui, aprendendo contigo, com o Malik também. E com certeza a nossa audiência também vai aproveitar muito essa tua ótica, esse teu conteúdo para mudar um pouquinho a visão e empreender com mais assertividade. É isso aí. Obrigado mesmo, Bruno. Obrigado a todos os nossos apoiadores aí do programa. O nosso agradecimento especial ao Orion Parque Tecnológico, Serumar, Marcas e Patentes, ao Wind Digital. E fica a dica do Pulso aí. Perde o medo, busca a informação, busca o conhecimento, se liberta, cola com o teu cliente, que tudo vai dar certo. Não tem crise que segure brasileiro que está atento aí ao mercado, ao que está acontecendo. Verdade. Valeu, segue um Pulso. Valeu, pessoal. Abraço.